Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, as novidades, mas não esqueça de deixar seu like, seu joinha para que este vídeo, para que essa meditação possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Caríssimos irmãos e irmãs, nós queremos meditar neste dia o Evangelho do quarto domingo do Advento. Então eu convido você a tomar em mãos a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço nenhum homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aí às portas do Natal. Estamos meditando o Evangelho do quarto domingo do Advento na expectativa de celebrar, de fazer memória do Natal do Senhor, do mistério da encarnação. Nas primeiras 2 semanas do Advento, a liturgia dava uma atenção especial, uma ênfase especial à pessoa de João Batista, o precursor do Messias, aquele que preparou o caminho para o Messias. Já nessas 2 últimas semanas, a liturgia começa a ter um olhar carinhoso e mais especial para a Santíssima Virgem Maria, que também foi uma precursora do Messias, alguém que preparou o caminho para a vinda do Senhor, para o Messias. E hoje o Evangelho nos questiona: nós temos dado o nosso sim para Deus? Interessante que o Evangelho de hoje, ele traz uma riqueza de detalhes tremenda. Primeiro nós vemos no início do Evangelho o quanto Deus ele é minucioso, o quanto Deus ele é rico nos detalhes, e quanto Deus trabalha nos detalhes, porque o Evangelho começa dizendo: no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Perceba que o anjo foi enviado para uma cidade chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José, e o nome da virgem era Maria. Ou seja, o anjo não saiu sem destino, o anjo estava com o endereço em mãos, já tinha um lugar certo, a pessoa certa, no local certo. Como Deus ele é detalhista e preciso nas suas graças, nas suas bênçãos em nossas vidas. E nós vemos que o anjo ele faz uma proposta muito profunda e muito intensa para uma jovem que deveria ter entre 12 para 14 anos. E ali o anjo começa, em nome de Deus, a fazer uma proposta se ela aceitaria ser a mãe do Salvador. E interessante aqui, nós queremos trabalhar alguns detalhes dentro deste Evangelho. Poderíamos trabalhar toda a liturgia, mas esse Evangelho tem muita coisa para nós. Primeira coisa, a pergunta que eu faço: por que nós amamos Maria? Nós estamos aí às portas do Natal e é impossível celebrar o Natal sem celebrar o sim desta mulher que mudou a história da humanidade. Se hoje nós temos Natal, nós temos o Salvador em nosso meio,
Isso aconteceu por causa de um sim de uma mulher, e não é uma mulher qualquer. Primeira coisa, nós precisamos entender por que nós amamos tanto a Virgem Maria. A resposta é: nós amamos Nossa Senhora porque Deus a amou primeiro. Perceba que quando o anjo ele vai até a Virgem Maria, quando o anjo entra no local onde ela estava, e acreditamos que sim, estava em casa, e com certeza em oração, porque Maria é a mulher da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque no Magnífica, no canto de Maria, são 14 passagens do Antigo Testamento. São vários fragmentos do Antigo Testamento dizendo que Maria é a mulher da palavra. Ou seja, Maria tinha o coração inteiro mergulhado no coração de Deus. Isso é belíssimo demais para nós. E, voltando ao texto, quando o anjo se apresenta para Maria, o que o anjo diz? A saudação do anjo. Em algumas traduções, como essa aqui está, Ave, cheia de graça. Em algumas traduções está, Alegra-te, cheia de graça. No original, por Maria ser judia, com certeza o anjo a saudou, Shalom, que é uma saudação judaica. Mas por que nós temos essa tradução? E o texto faz questão também de ressaltar que o anjo a saudou dizendo Ave, cheia de graça. Primeiro que Ave, ao contrário, é Eva. Então a Sagrada Escritura está me dizendo que a Virgem Maria é a nova Eva e Jesus Cristo é o novo Adão. Se pela desobediência de uma mulher o pecado e a morte entrou no mundo, pelo sim e pela obediência de uma mulher, a salvação entrou no mundo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que quando o anjo a saúda, nós precisamos entender que a palavra anjo não designa a sua pessoa, mas sim sua missão. A palavra anjo significa mensageiro. Em outras palavras, eu poderia dizer que anjo não é anjo, como nós costumamos dizer, é um anjo. Não. A palavra anjo no hebraico significa mensageiro. Por quê? Nós precisamos entender que o anjo, ele não fala por si só, ele não fala a sua palavra, aquilo que ele gosta, aquilo que ele entende, aquilo que ele acha, não. O anjo, como mensageiro de Deus, ele fala em nome de Deus. Por que nós saudamos a Virgem Maria como Ave Maria? Porque Deus foi a primeira pessoa que a saudou. Por que nós amamos tanto Maria? Porque Deus foi a primeira pessoa que a amou profundamente. Nenhum ser humano, já dizia São Luís Maria Grião de Montfort, na face da terra é capaz de amar a Virgem Maria como Deus a amou. É interessante que quando o anjo diz Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o texto me prova e me comprova que a Virgem Maria era predileta do coração de Deus, era amada no coração de Deus. E isso é belo demais. E quando o anjo diz, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, a Virgem Maria perturbou-se ao ouvir essas palavras. Mas é interessante que quando Maria se perturbou ao ouvir esta saudação, cabe a nós pensar quantas vezes nós nos perturbamos durante o dia, no nosso trabalho. Quantas pessoas estão com a mente, com o coração perturbado nesse tempo de Natal, com a mente agitada, com o coração agitado. Só que diferente de muitas pessoas, Maria, ela se perturbou porque ela tentou entender. Por quê? Não é que Maria ficou agitada, ficou angustiada, não. Maria se perturbou porque duas realidades. Maria tinha sabedoria e discernimento. Quando a Sagrada Escritura diz que Maria perturbou-se, Maria estava discernindo qual era essa mensagem, o que significaria tamanha anunciação, tamanha saudação diante dela. E uma vez que ela começou a discernir o que o anjo falava, ela teve sabedoria e agiu, ou seja, discernimento para saber separar o que é de Deus, o que não é, e sabedoria para agir, para se posicionar diante da resposta que eu tive através do discernimento. E com essas palavras pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Maria começou a discernir. E muitas vezes nas nossas perturbações, nós começamos a murmurar, começamos a falar, começamos a reclamar, procuramos tantas pessoas, menos a Deus. E o anjo continua, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Veja que
O anjo deixa bem claro que Maria, além de ser amada por Deus, além de ser predileta de Deus, Maria estava repleta, transbordante da graça de Deus. Por quê? Porque Maria tinha o seu coração e a sua vida mergulhada completamente em Deus. E o anjo continua: olha, eis que você vai conceber e dar à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E o anjo começa a dizer todas as maravilhas, todas as promessas que Deus tem para a vida daquela menina. E Maria, deslumbrada com tudo aquilo, fascinada, encantada com toda aquela anunciação, com toda aquela proposta do céu para ela. Maria não é uma mulher da emoção. Maria não é uma mulher emotiva que se deixa tomar pela emoção do momento. Ai, que maravilha, você mãe. Não, não, não. Maria, ela tem discernimento e sabedoria. E ela diz assim, ela pergunta ao anjo: tá, isso é muito lindo, maravilhoso, é fascinante, eu estou extasiado, estou feliz, estou deslumbrante com tudo isso, mas me responde uma coisa: como isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem nenhum, não tenho relação com homem nenhum. Veja que Maria, mesmo diante do anúncio, diante das maravilhas de Deus, ela tem discernimento. Ela começa a discernir tudo aquilo, começa a ruminar no seu coração tudo aquilo que o anjo está anunciando a ela. E o anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Por isso que nós dizemos que Maria é santa, imaculada, desde o primeiro instante da sua gestação no ventre da sua mãe Ana. Por quê? Porque aquele que viria a nascer dela, desde o primeiro momento, o primeiro instante que ela começou a ser concebida, ser gerada, a ser formada no ventre da sua mãe, Deus já a preservou para fazer parte do seu plano de salvação. E fazer parte não é usar, não é eu vou usar essa menina para o meu plano de salvação, depois eu a descarto. Não. Maria, nós a chamamos também de corredentora, porque fez parte da redenção, porque também agiu e fez parte do plano de salvação juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o anjo começa a falar assim: não, fica tranquila, porque isso não vai se dar através do ato sexual, mas o Espírito Santo descerá sobre ti, ou seja, você vai estar cheia do Espírito Santo. Mais do que isso, a força do Altíssimo te envolverá. Gente, é fascinante essa leitura, é fascinante essas palavras do anjo para dizer assim: olha, você não é uma pessoa qualquer, você é cheia da graça de Deus, você transborda a graça de Deus no seu mais íntimo da sua alma, no mais íntimo dos seus pensamentos, do seu coração. Você transborda, você não só está no limite, mas você transborda a graça de Deus em você, onde você passa. E mais do que isso, mais do que transbordar da graça de Deus, o Espírito Santo vai te desposar. Porque este filho que será gerado no teu ventre, dependendo da sua resposta, ele vai ser concebido, ele vai ser gerado pela ação do Espírito Santo. Por isso nós dizemos que a Virgem Maria é a esposa do Espírito Santo. Maria não gerou Jesus por ação de homem nenhum, mas pela ação do Espírito Santo. Mais do que transbordar da graça de Deus, mais do que cheia do Espírito Santo, a força de Deus cobria essa mulher. Ela era cheia da graça de Deus, repleta do Espírito Santo e completamente revestida do poder de Deus. E o anjo começa dizendo: olha, também tua parenta, que era tida como estéril, já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus ela é impossível. Ou seja, Maria, fica tranquila, Deus só precisa de uma resposta de você. Deus só quer o teu sim, e o resto e o mais ele fará. Deus só precisa de uma resposta sua. E veja que o sim da Virgem Maria mudou completamente a história da humanidade. E aqui eu quero meditar com você essa realidade da Virgem Maria. Por quê? Nós muitas vezes lemos esse livro, esse evangelho, muitas vezes de forma fantasiosa. Ah, mas era Maria. Não, Maria era uma mulher comum, de carne e osso, só não tinha pecado nenhum, porque era impossível Jesus nascer do pecado. Jesus é santo. Portanto,
Nós conhecemos, como diz a Sagrada Escritura, o fruto pela árvore. É impossível um pé de maçã conceber um fruto de jaca. É impossível. Então, se Jesus é santo, é porque a árvore da qual ele veio também é santa. Por isso nós vemos que Maria é santa, intacta, sem mácula, sem mancha nenhuma de pecado. Mas vale lembrar que quando o anjo foi enviado por Deus à Virgem Maria, com certeza ela estava em sua casa, em oração, com o coração mergulhado em Deus, mas vale aqui lembrar, como diz o texto, no início do texto do Evangelho, a uma virgem que estava desposada em casamento. Ou seja, Maria estava prometida em casamento. Perceba que Maria tinha sonhos, tinha projetos, tinha anseios no seu coração. Maria já estava prometida em casamento e com certeza a Virgem Maria tinha sonhos de se casar, de ter filhos, de ter sua casa, seu cantinho, suas coisas para cuidar. E de repente, do nada, tudo isso começa a correr risco ou desmoronar diante de uma proposta do céu. E a Virgem Maria, uma vez que ela tem o discernimento de tudo aquilo que está sendo proposto e age com sabedoria, ela não pensa duas vezes e termina dizendo assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de quem? Do anjo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, estamos aí às portas do Natal do Senhor, estamos aí às portas de celebrar, de fazer memória do mistério da encarnação do Deus que se fez homem, Emmanuel, Deus conosco. Nós precisamos meditar diante deste Evangelho. O que eu preciso abrir mão para que os sonhos de Deus se realizem na minha vida? Perceba que Maria deixou todos os seus sonhos de lado para abraçar a proposta de Deus. Estamos aí nos preparando para o Natal. O que nós ainda precisamos abrir mão para Deus? O que ainda na nossa vida nós estamos apegados? Talvez a pessoas, sonhos, projetos. Nós queremos dar sim a Deus, mas sem largar essa situação. Nós queremos dar sim ao Senhor, mas sem abrir mão disso. E veja que o sim dessa mulher mudou toda a história da humanidade. Você já parou para pensar o que pode mudar na sua vida através de um sim? Já parou para pensar quantas graças poderiam acontecer na sua vida se você abrisse mão dos seus sonhos para viver os sonhos e os projetos de Deus? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, as graças não acontecem, as maravilhas não acontecem, porque nós temos medo de abrir mão, nós temos medo de largar aquilo que nós somos apegados, aquilo que nós amamos tanto, para viver os sonhos de Deus. Porque muitas vezes a proposta de Deus vem quando a gente está no auge dos nossos sonhos. Maria estava no auge dos seus sonhos, estava prometida em casamento, já estava para se casar. Ela tinha sonhos, tinha projetos, tinha anseios no seu coração. Maria estava no auge para dar início aos seus sonhos. E de repente, a proposta de Deus desfez tudo, porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Perceba que o sim dessa mulher trouxe para nós a salvação, a libertação. O Rei que vem para governar em nossas vidas, o Rei que vem para destronar as trevas, as forças de Satanás, o Rei que vem para nos libertar das correntes que nos amarravam, do contrato que nos condenava ao inferno, veio para nos lavar com seu precioso sangue. Tudo isso parte do sim de uma mulher. É impossível lembrar da salvação sem lembrar de Maria. É impossível falar da redenção sem falar da Virgem Maria. É impossível falar da libertação do Senhor sem falar da Virgem Maria. Perceba que neste ventre Deus encontrou um novo Éden, onde Ele pôde habitar, onde Ele pôde caminhar. O ventre da Virgem Maria é o novo Éden, onde Deus habita, onde Deus habitou, e através dele Deus veio habitar no meio do seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse Natal que estamos aí às portas de celebrar, de comemorar, de fazer memória, diga sim ao Senhor o que você ainda precisa renunciar diante dessa proposta de Deus. Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida. Estamos aí não somente perto de comemorar o Natal, estamos próximo do final deste ano, estamos aí também às portas de um novo ano que se aproxima, e com certeza é um novo na sua vida, é
É um novo de Deus para a minha vida, para a sua vida. É um novo de Deus para a humanidade. Perceba que mais do que um presépio físico que faz memória, que relembra aquele ato há mais de 2000 anos, Deus quer habitar na manjedoura do seu coração. Nós vamos ver nas próximas leituras que Maria com São José procurou, bateu de porta em porta, para que Jesus encontrasse uma casa onde pudesse nascer, onde a luz pudesse vir ao mundo. E as portas estavam fechadas. Que o seu sim, nesse Natal, possa abrir as portas do seu coração, fazer do seu coração uma manjedoura, e que a sua resposta para Deus nesse Natal possa fazer com que as maravilhas, os sonhos e os projetos de Deus se realizem na sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E um feliz Santo Natal para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.